A Peregrina, uma obra clássica e completa de John Bunyan. Capítulo 6. Agora começaram a descer o morro, entrando no Vale da Humildade. O caminho era íngreme e escorregadio, mas, andando com cuidado, conseguiram chegar até embaixo. Uma vez no vale, Piedade disse à cristã: "É aqui onde Cristão, seu marido, teve a infelicidade de encontrar com o malvado Apolônio, e tiveram uma luta terrível, da qual sem dúvida você já ficou sabendo. Mas não precisa ter medo. Enquanto Grande Coração estiver com vocês, nada lhes acontecerá." Vendo que estava tudo bem, Prudência e Piedade voltaram para a sua casa. Grande Coração: "Não precisamos ficar temerosos neste lugar. Quando alguém se dá mal neste vale, é porque fez alguma coisa errada. Isto é verdade no caso de Cristão, pois cometeu alguns deslizes ao descer este morro. A péssima fama deste lugar não é merecida. O povo pensa que é a morada de demônios, mas não é. Como disse, se alguém ganha, é porque pediu." Na realidade, o Vale da Humildade é um lugar dos mais sossegados, se ficarmos de olhos abertos. Provavelmente vamos encontrar alguma coisa que nos dê uma dica sobre os problemas de Cristão. Tiago: "Mãe, olha aquela pedra na frente. Parece que tem alguma coisa escrita nela. Vamos dar uma olhada?" Foram e olharam. Viram que estava escrito que os deslizes de Cristão e a luta que se travou neste lugar sirvam de advertência para todos os peregrinos que por aqui passarem. Grande Coração: "Eu não disse que iríamos descobrir alguma coisa sobre os problemas de Cristão neste lugar? Mas não sejamos duros demais com ele. Afinal, este é um daqueles morros raros, nos quais é mais fácil subir do que descer. O importante é que ele obteve uma grande vitória. Se não vigiarmos, podemos passar pelos mesmos problemas que ele passou. Sabemos que este Vale da Humildade é o lugar mais fértil nesta região toda. Veja bem como os pastos estão lindos aqui. Olhem os lírios ao lado do caminho. Conheço diversos homens bons e honestos que têm propriedades neste Vale da Humildade, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Há quem diga que seria bom se pudessem morar sempre neste vale, mas isso não é possível. É preciso subir e descer as montanhas também, para chegar ao fim do caminho." Enquanto andavam, viram um rapaz que estava cuidando das ovelhas de seu pai. Suas roupas eram simples, mas limpas e arrumadas. Bastava uma olhada só para perceber que era um rapaz forte e saudável. Enquanto vigiava as ovelhas, cantava: Grande Coração: "Estão vendo aquele rapaz? Estão notando a felicidade na sua voz? Acredito que ele seja muito mais feliz do que os filhos de pessoas ricas que têm de tudo e não precisam fazer nada. Mas tudo bem, vamos continuar com o que estava dizendo. Neste vale, antigamente, havia uma casa de campo na qual o Nosso Senhor adorava ficar. Muitas vezes ele passeava neste espaço, respirando o ar puro do lugar. Como vocês estão vendo, aqui não tem o barulho das cidades, e tampouco se vê a correria de uma cidade. O Vale da Humildade é um lugar sossegado e isolado.
Aqui é possível sentar-se num lugar quieto e ficar meditando durante muito tempo. É verdade que Cristão teve a infelicidade de encontrar Apolônio neste lugar, mas nos tempos passados, muitos peregrinos já encontraram anjos aqui, já encontraram pérolas e muitas palavras de vida. Samuel. Foi neste vale que meu pai lutou com Apolônio, não foi? Em que lugar isto aconteceu? Grande Coração. É mais na frente, o lugar no qual seu pai lutou com Apolônio, numa passagem estreita para lá da Terra Encantada. Na realidade, é o lugar mais perigoso nesta região toda. Se você vê um peregrino em apuros, pode saber que se esqueceu dos favores que recebeu. Não é só seu pai quem passou apertado naquele lugar. Muitos outros já passaram por experiências semelhantes. Misericórdia. Estou gostando muito deste vale. É a parte desta viagem que mais estou gostando. Gosto muito de estar em lugares nos quais não há movimento de carros e cavalos. Num lugar desses é possível meditar na vida e nos muitos benefícios recebidos do Rei. Meu espírito derrete e meus olhos ficam como as piscinas de Esbom. Minhas lágrimas passam pelo vale de Baca e fazem dele um lugar de fontes. A chuva que Deus manda do céu também alimenta as fontes. São estas as fontes que regam as vinhas do rei. Quem passa por elas canta, assim como Cristão cantou depois de derrotar Apolônio. Grande Coração. É verdade. Já passei por aqui várias vezes e posso dizer que não há outro lugar melhor do que este vale. Outros peregrinos que conheço dizem a mesma coisa. Para o rei, este é um lugar especial, pois ele mesmo já disse: é para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Nisso, chegaram ao lugar onde Cristão lutou com Apolônio. Grande Coração. Este é o lugar, bem aqui, onde Cristão lutou com Apolônio. Nestas pedras ainda há alguns vestígios de seu sangue. E aqui de lado estou vendo algumas lascas dos dardos quebrados de Apolônio. Vejam aqui na terra, ainda dá para ver as impressões de seus pés. Chegaram a deslocar pedras de tão feroz que a luta ficou. Não há dúvida alguma. Cristão se comportou com grande valor diante do inimigo. Depois de derrotado, Apolônio fugiu para o próximo vale, que é o Vale da Sombra da Morte. Agora mesmo chegaremos lá. Ao chegarem no Vale da Sombra da Morte, viram que era mais sombrio do que o Vale da Humildade. Era um lugar assombrado. Mas, sendo que estavam passando de dia e na presença de Grande Coração, tiveram coragem de prosseguir. Uma vez dentro do vale, ouviram o que parecia ser o gemido de moribundos em grande agonia. Os rapazes começaram a tremer de medo, e as mulheres ficaram pálidas, mas o guia lhes disse que não precisavam ter medo. Continuaram andando, quando perceberam que a terra debaixo de seus pés tremia, como se estivessem andando sobre um lugar oco. Nisso ouviram um sibilo, como de cobras, mas não viram nada. Os rapazes perguntaram se não iriam sair logo deste lugar triste. O guia disse novamente que não tivessem medo, mas que olhassem bem para o caminho
para não pisar numa armadilha. Tiago começou a sentir tonteiras, provavelmente por causa do medo que sentia. Sua mãe abriu o frasco do elixir e lhe deu uma dose para o rapaz. Logo ele começou a melhorar. Foram andando até chegarem mais ou menos no meio do vale. Cristã, estou vendo uma coisa muito estranha em nossa frente. José, mãe, o que a senhora está vendo? Cristã, um bicho muito feio mesmo. José, mãe, como é este bicho? Cristã, não sei explicar, pois nunca vi uma coisa semelhante na minha vida antes, mas está chegando mais perto, mais perto. Grande coração, quem estiver com medo, por favor, ande bem perto de mim. Foi aí que todos viram o bicho horripilante, que não era nada menos que o diabo. Mas Grande Coração não ficou amedrontado. Corajosamente avançou, quando de repente o diabo sumiu. Aí todos se lembraram do verso que diz: Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aliviados, continuaram caminhando. Foi Misericórdia quem primeiro se deu conta de um leão que os seguia. Vendo que havia sido detectado pelos peregrinos, o leão começou a rugir. O vale todo ecoava com seus terríveis rugidos. Se não fosse o exemplo corajoso de Grande Coração, os peregrinos teriam desmaiado de susto. Mas, como Davi enfrentou o leão, este guia corajoso também se preparou para a luta. Vendo a coragem de Grande Coração, o leão, como o diabo, também fugiu. Durante algum tempo, Grande Coração andou na retaguarda, caso o leão resolvesse atacar novamente. Nisso chegaram a um lugar no qual o caminho era muito estreito, com uma vala funda de um lado e um pântano do outro. E para piorar as coisas, uma neblina espessa tirou a claridade do sol para quase não enxergarem nada. Os peregrinos ficaram assustados, mas Grande Coração pediu que tivessem um pouco de paciência, que iriam parar e esperar um pouco. Foi isso que fizeram. Enquanto esperavam, ouviram as vozes de demônios, vindas do fundo da vala, que na realidade era uma espécie de abismo. Cristã, agora sei o que o coitado do meu marido teve que passar. Já ouvi falar muito deste lugar, mas agora estou vendo com meus próprios olhos. Pobre cristão, passou aqui sozinho de noite. O povo ouve falar do vale da sombra da morte, mas até passar por aqui não tem a mínima ideia do que se trata. É um lugar espantoso, para dizer o mínimo. Grande Coração, concordo. Estar neste lugar é como descer até ao fundo do mar, como entrar debaixo de uma montanha. É como se fosse a prisão deste mundo. Eu já passei por aqui várias vezes e continuo vivo, embora não por minhas próprias forças. Eu acredito que desta vez novamente sairei daqui com vida, junto com vocês. Vamos fazer uma oração àquele que é capaz de dissipar não apenas as trevas, mas também de repreender todos os demônios do inferno. Todos oraram e clamaram ao Rei, que lhes mandou luz e libertação, para assim continuarem sua viagem. Mas este não foi o fim das suas provações.
Chegaram a um lugar em que tudo parecia estar podre, que exalava um mau cheiro horrível. Misericórdia! Um lugar fétido desses me faz lembrar das delícias da casa de intérprete. Samuel, temos que lembrar que logo, logo vamos sair deste lugar. Para nós, é uma boa experiência, pois vamos valorizar mais a casa que ganharemos no final da nossa peregrinação. Grande coração. Muito bem, Samuel. Você fala como um homem. Samuel, de uma coisa tenho certeza. Saindo daqui, também vou dar um novo valor na luz. Grande coração. Agora mesmo estaremos livres destas trevas. José, ainda não dá para enxergar o fim deste vale? Grande coração. Reparem bem no lugar onde vocês pisam, pois dentro de pouco tempo estaremos no meio das armadilhas. Continuaram a sua caminhada, cada um olhando atentamente para os pés. Não demorou e começaram a avistar as armadilhas. Foi aí que viram um homem morto do lado esquerdo do caminho. Seu corpo estava todo cortado e cheio de sangue. Grande coração. O homem que vocês veem aí chama-se negligente. Faz tempo que ele está jogado aí ao lado do caminho. Quando ele foi morto, o companheiro dele, que se chamava Atencioso, conseguiu escapar com vida. Vocês não imaginam quantos peregrinos perdem a vida neste exato lugar. Acham que a peregrinação não tem maiores perigos e saem sem guia. Pobre cristão. É um milagre ele ter conseguido sair daqui com vida. Mas acontece que o coração dele era reto e Deus o amava muito. Caso contrário, não teria escapado com vida. Agora chegaram a uma caverna, a qual o cristão também vira ao passar por este lugar. Dela saiu Malho, um gigante. Malho, grande coração, quantas vezes não lhe proibi de fazer estas coisas? Grande coração, que coisas? Malho, ainda pergunta que coisas? Você sabe perfeitamente do que estou falando. Logo, você não vai fazer isto mais. Grande coração. Antes de iniciar a nossa luta, gostaria que você dissesse abertamente quais são estas coisas. As mulheres e crianças estavam tremendo, só de ouvirem as ameaças do gigante. Malho. Você é um ladrão. Grande coração. Você me acusa de ser ladrão? Mas o que é que estou roubando? Diga-me. Malho. Para começar, você rouba a gente. Em outras palavras, você é um sequestrador. Você rouba mulheres e crianças e as leva a um país estranho. Tudo isso enfraquece o reino de meu Senhor. Grande coração. Eu sou servo do Deus do céu, mas meu negócio é persuadir os pecadores a se arrependerem. As minhas ordens são de ajudar homens e mulheres, rapazes e moças, a deixar as trevas e andar na luz, a deixar de fazer a vontade de Satanás e fazer a vontade de Deus. Se você achar que estou errando nisso, estou pronto para me defender. Ao ouvir estas palavras, o gigante, com uma clave na mão, avançou, e grande coração imediatamente foi ao seu encontro, empunhando a espada.
Quem acertou o primeiro golpe foi o gigante, fazendo com que Grande Coração caísse de joelhos. As mulheres e as crianças soltaram um grito de desespero ao ver seu protetor de joelhos. Mas este, recobrando suas forças, levantou-se e feriu o braço do gigante. Foi uma luta feroz que continuou durante 1 hora. O ar que o gigante expelia pelas narinas deixava o ar quente ao redor. Aí, os dois pararam de lutar durante alguns minutos. Grande Coração imediatamente se dirigiu a Deus em oração, assim como as mulheres e crianças haviam feito durante a luta toda, e ainda faziam. Ao voltarem à luta, desferindo um golpe violento, Grande Coração derrubou o gigante. Furioso, levantou-se e por pouco não acertou a cabeça de Grande Coração em cheio com a enorme clave que lhe servia de arma. Vendo o perigo que acabara de passar, Grande Coração reuniu todas as suas forças e desferiu um golpe mestre no gigante, acertando-o abaixo da quinta costela. Mortalmente ferido, o gigante deixou a clave cair. Com um segundo golpe, Grande Coração cortou-lhe a cabeça, pondo fim à luta. Todos, inclusive as crianças, louvaram a Deus por esta grande vitória. Amontoaram umas pedras e colocaram a cabeça do gigante por cima, para servir de testemunho da vitória obtida naquele lugar. Continuaram a viagem até chegarem ao lugar no qual Cristão conhecera Fiel. Foi aqui onde todos se sentaram para descansar e festejar sua libertação do terrível inimigo. Cristã, Grande Coração, o Senhor se machucou na luta? Grande Coração, só a minha carne ficou um pouco machucada, mas até nisso vejo a prova do grande amor do meu mestre. Ao invés de me desanimar, sinto-me animado a ser cada vez mais corajoso na luta desta vida. Cristã, meu Senhor, mas não sentiu medo quando viu o gigante avançar com a clave erguida? Grande Coração, naquele instante eu me lembrei de como meu mestre também foi atacado muitas vezes e como ele venceu todas as lutas. Mateus, da minha parte, vejo como Deus foi bondoso para conosco quando nos tirou deste vale e nos libertou da mão do inimigo. Esta luta, ao invés de me desanimar, me deixa confiante no grande poder de Deus. São estas vitórias que provam seu amor para conosco. Com as forças recuperadas, o pequeno grupo continuou sua viagem. Daí a pouco chegaram a um carvalho, ao lado do caminho, debaixo do qual encontraram um peregrino idoso que tirava uma soneca. Pelas roupas e pelo cajado ao seu lado, sabiam que era peregrino. Ouvindo as vozes dos que chegavam, o velho peregrino acordou e levantou-se de um pulo, colocando-se em posição de luta. Grande Coração, calma, meu amigo, calma. Somos amigos, pode ficar tranquilo. A propósito, como você se chama? O homem, meu nome é Honestidade. Antes de mais nada, quero pedir perdão por minha agressividade, mas achei que vocês fossem de um grupo que passou por aqui há pouco tempo e assaltou Pequena Fé. Mas agora vejo que vocês são peregrinos, como eu também sou.
queiram ter a bondade de me dizerem seus nomes. Grande Coração. Muito bem, meu nome é Grande Coração e sou o guia destes peregrinos. Aquela senhora chama-se Cristã e os rapazes são seus filhos. A moça chama-se Misericórdia. Honestidade. É um imenso prazer conhecê-lo. Grande Coração. Você disse que pensou que nós éramos assaltantes, só por curiosidade. Mas se este tivesse sido o caso, o que você teria feito? Honestidade. O que eu teria feito? Teria lutado com todas as minhas forças até vencer. E teria vencido, sim. Sabe por quê? Porque no fim é o cristão que vence. Grande Coração. Bravo, meu amigo Honestidade. Você é o tipo de pessoa que engrandece o nome do nosso rei. Honestidade. Vejo que você também é um peregrino de verdade, pois quem não é peregrino acha que nós somos fracos e indefesos. Grande Coração. Você teria a bondade de nos contar um pouco sobre a sua pessoa? Por enquanto, apenas sabemos que seu nome é Honestidade. Honestidade. Eu era da cidade da estupidez, que fica para lá um pouco da cidade da destruição. Grande Coração. Ah, então você é daquela região? Parece que estou me lembrando de ouvir algum comentário a seu respeito. Honestidade. Mas como assim? Já que sou de um lugar muito desprezível. Grande Coração. Bem, meu mestre sabe de tudo o que acontece na face da terra. Foi ele quem me falou a seu respeito. O que me deixa admirado é o fato de que a cidade da estupidez é até pior do que a cidade da destruição. Como é que você conseguiu sair de um lugar daqueles? Honestidade. Sim, a cidade da estupidez se encontra numa região montanhosa e normalmente é coberta de sombras. Os raios do sol da justiça dificilmente aquecem o lugar o suficiente para as pessoas sentirem a presença de Deus. Grande Coração. Tudo o que você diz é verdade. Uma verdade muito triste. Nisso, o velho cristão saudou a todos e quis saber alguma coisa sobre eles. Ao saber que Cristã era a esposa de Cristão, ficou muito alegre. Honestidade. Já ouvi falar muito de seu marido, das lutas e provações que teve durante a sua peregrinação. Para você, deve ser um consolo saber que por todo lugar que se anda, comenta-se o nome de cristão. Sua fé, coragem, persistência e sinceridade o tornaram famoso. E vocês, rapazes, como se chamam? Mateus. Meu nome é Mateus. Honestidade. Mateus. Seja como Mateus, ou publicano, não em vício, mas em virtude. Samuel. Meu nome é Samuel. Honestidade. Samuel. Seja como Samuel, o profeta, um homem de fé e oração. José. Meu nome é José. Honestidade. José. Seja como José na casa de Potifar, e sempre fuja das tentações. Tiago. Meu nome é Tiago. Honestidade. Tiago. Seja como Tiago o justo e Tiago, o irmão de nosso Senhor. Agora, contaram-lhe a história de Misericórdia, de como saiu de sua cidade
e deixou seus amigos e parentes para acompanhar Cristã e seus filhos. Honestidade. Misericórdia. Que nome bonito! Pela misericórdia de Deus, você conseguirá superar todas as dificuldades desta peregrinação e logo, logo chegará à fonte de misericórdia, o que será um grande consolo para você. Grande coração. Honestidade. Você conhece um peregrino que se chama Medroso? Honestidade. Sim, eu o conheço muito bem. Nunca conheci um peregrino mais trabalhoso que aquele. Grande coração. Pela maneira que o descreve, deve conhecê-lo muito bem. Honestidade. Andamos juntos bastante. Conheço aquele homem a fundo. Grande coração. Eu fui seu guia da casa de meu mestre até as portas da cidade celestial. Honestidade. Então você também sabe como ele era trabalhoso. Grande coração. Sei. Só que em minha profissão de guia, temos que trabalhar com gente de todo tipo. Honestidade. Gostaria que você me contasse um pouco das suas experiências com ele. Grande coração. Bem, para começar, ele constantemente sentia medo de tudo que se pode imaginar. Fiquei sabendo que ele ficou parado um mês com medo de atravessar o pântano do desespero. Apesar de muitos se oferecerem a acompanhá-lo, mas tampouco quis voltar atrás. Sempre dizia que o que mais queria era chegar na cidade celestial, mas com tanto medo tudo era difícil. Tudo bem, dizem que um dia de domingo, não sei o que deu nele, mas criou coragem para atravessar o pântano do desespero. Aí foi andando até chegar à porta no início do caminho. Novamente, ficou parado com medo de bater, mas finalmente bateu e o porteiro abriu a porta. Por incrível que pareça, teve medo de entrar. Dizia que não era digno e por isso muitos outros entraram em sua frente. Coitado do homem. Ficava do lado de fora, tremendo de frio e de medo, mas não entrava. No fim, criou coragem e bateu de novo. O porteiro abriu a porta e medroso desmaiou de susto. Aquele lhe disse: Que Deus lhe abençoe, meu filho. Entre, bendito do Senhor. Ao ouvir estas palavras, levantou-se ainda tremendo, pois estava com vergonha de seu comportamento. Mas, de qualquer jeito, entrou. Quando chegou na porta da casa do intérprete, foi a mesma história. Teve medo de bater e ficou no frio do lado de fora. E diga-se de passagem que aquilo foi no tempo do frio. Imagine só, pois tinha em mãos uma carta pedindo ao intérprete que lhe desse um guia para acompanhá-lo durante o resto da viagem. Mesmo assim, continuou sem bater até estar praticamente morto de fome e sede. Outros chegavam, batiam e entravam, mas ele ficava encolhido do lado de fora. Não sei o que teria acontecido se eu não tivesse olhado pela janela e o visse todo encolhido. Fui abrir a porta e perguntou o que ele queria, mas não teve coragem de me dizer que queria entrar. Finalmente, depois de muito conversar, consegui convencê-lo a entrar. Depois de sentar-se à mesa e comer uma boa refeição, apresentou sua carta ao senhor da casa, que a leu e imediatamente concordou em dar-lhe um guia para acompanhá-lo até as portas celestiais.
Ele ficou vários dias na casa de intérprete e começou a sentir-se mais à vontade. Como você sabe, meu senhor sempre se mostra muito bondoso para com os medrosos. E como faz com todos, antes de sairmos, ele deu-lhe aquilo que iria precisar na viagem. Quando chegamos no lugar onde havia 3 homens enforcados à beira do caminho, disse que, de certo, este também seria o seu fim. O que o deixou mais alegre foi a cruz e a sepultura. Quando chegamos no Morro das Dificuldades, ficou até corajoso. Os leões tampouco o espantaram. Como você deve saber, o medo dele é de não ser aceito ao chegar nas portas celestiais. Ao chegarmos na hospedaria, ele entrou comigo, mas teve vergonha de falar com as moças. Ele procurava ficar mais afastado dos outros, mas sempre que podia, de longe, ficava ouvindo as nossas conversas. Ele me disse depois que gostou demais da casa de intérprete e da hospedaria, mas que teve vergonha de conversar ou de pedir qualquer favor. Quando chegamos no Vale da Humildade, aí tudo mudou. Aquele lugar combinava com sua personalidade, e ele finalmente se sentiu em casa. Ele rolava no chão que nem uma criança e chegava a beijar as flores. Todo dia ele levantava de madrugada e passeava no vale. Mas, quando chegamos na entrada do Vale da Sombra da Morte, aí tudo mudou de novo. Achei que fosse perder o homem. De tanto medo que sentia, achei que ele pudesse morrer a qualquer instante. Ele gritava de medo e chorava. De tanto barulho que fazia, achei que os demônios ouviriam e viriam em cima. Mas, por incrível que pareça, não apareceu ninguém. Nunca tive uma passagem mais tranquila. Creio que o próprio Senhor impediu que eles os incomodassem. Mas para encurtar a história, quando chegamos na feira da vaidade, ele me passou um novo susto, pois ficou tão indignado com as coisas erradas, que viu naquele lugar que quis brigar com todo mundo. Na terra encantada, ele não me deu problema algum, mas quando chegamos no rio e viu que não havia ponte, perdeu a cabeça. Tinha certeza de que iria morrer afogado. Eu lhe disse que nunca havia visto o rio tão baixo, que podia atravessar sem nenhum problema. É lógico, eu não podia atravessar com ele, mas tudo indica que teve uma travessia tranquila. Honestidade. Então, no fim deu tudo certo? Grande coração. Deu sim. Nunca tive dúvidas a seu respeito, pois era um homem espetacular. Só que tinha o defeito de complicar as coisas para ele mesmo e para os outros. Ele tinha tanto medo de prejudicar os outros que muitas vezes se sacrificava, além do necessário, para não ofender ninguém. Honestidade. De fato, ele era um homem muito zeloso. A prova disso está na coragem que mostrou nas diversas dificuldades que enfrentou, inclusive ao passar entre os leões e na feira da vaidade. Ele tinha medo apenas do pecado, da morte e do inferno. Seu grande problema eram as suas dúvidas. Grande coração. Concordo. Foram suas dúvidas que complicaram a sua vida. Mas aquilo foi uma fraqueza de mente e não de espírito. Na hora das grandes provações, ele se mostrava muito homem. Cristã.
O que vocês estão dizendo sobre medroso está sendo uma grande ajuda para mim. Vejo uma grande semelhança entre nós dois. Havia apenas uma diferença. Por causa de suas dúvidas, deixava de bater nas portas. Eu, por outro lado, batia com mais insistência. Misericórdia. Eu vejo que também tenho algumas das mesmas tendências de medroso. Sinto mais medo ao pensar em não poder entrar no paraíso ou na possibilidade de ir para o lago de fogo do que de certas outras coisas na vida. Mateus. Eu também, às vezes, sinto medo, o que provoca um certo desânimo em mim. Mas agora vejo que se um homem corajoso como medroso sentia medo, quem sou eu para achar que nunca vou sentir? Tiago. Quem nunca sente medo não aprende a confiar em Deus. É através dos nossos temores que descobrimos o quanto precisamos dele. Honestidade. Medroso teve seus defeitos, mas foi um bom peregrino. Há um outro que se chama voluntarioso, que é outra história. Ele faz de conta que é peregrino, mas duvido muito que ele tenha realmente entrado pela porta estreita no início do caminho. Grande coração. Você alguma vez conversou com ele sobre isso? Honestidade. Já, mais de uma vez. Ele é um homem que rejeita o que os outros pensam ou fazem. A única coisa que importa em sua vida é aquilo que ele próprio quer. Grande coração. Qual é a sua filosofia de vida? Em que ele crê? Honestidade. Ele crê que a vida do bom peregrino será uma mistura de virtudes e defeitos. Grande coração. Como assim? É verdade que temos os nossos defeitos, mas constantemente lutamos para eliminá-los da nossa vida. É por isso que temos que vigiar e orar. Mas pelo que estou entendendo, voluntarioso acredita que se praticarmos algumas virtudes, isto nos dá o direito de tolerar certos defeitos em nossa vida. É isso mesmo? Honestidade. Exato. É isso que ele crê e é isso que ele faz. Grande coração. Mas de onde ele tira a base para uma crença dessas? Honestidade. Ele alega que as sagradas escrituras nos dão este direito. Grande coração. Que absurdo. Quais são algumas escrituras que ele cita? Honestidade. Para começar, ele diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e mesmo assim teve várias esposas. Ele cita Salomão, o homem mais sábio deste mundo, que teve muitas mulheres. Ele diz que alguns dos personagens na Bíblia mentiam, citando para isso Sara, as parteiras no Egito e Raabe. Ele também cita o exemplo de quando Jesus pediu que seus discípulos pegassem um jumentinho sem pedir licença aos donos. Ele gosta de falar de como Jacó aproveitou de seu irmão para tirar-lhe a primogenitura. Estes são apenas uns poucos dos casos bíblicos que ele cita. Então, ele diz que se estes todos, que eram homens e mulheres de Deus, podiam ter várias esposas, mentir, roubar e aproveitar do próximo, porque ele, que é homem de Deus, não pode fazer as mesmas coisas? Grande coração. Você tem certeza de que ele realmente crê assim?
Honestidade. Eu já ouvi quando ele usou estes mesmos argumentos diversas vezes para defender sua crença. Grande coração. Que coisa! Nem os incrédulos se defendem com tais argumentos. Honestidade. Veja bem, ele não diz que todos têm direito de fazer estas coisas, mas apenas aqueles que também praticam as virtudes da palavra de Deus. Grande coração. Você pode pensar numa coisa mais enganosa do que ele? O que ele está dizendo, na realidade, é que quem não conhece a lei não tem direito ao pecado, mas ele, que conhece perfeitamente a lei de Deus, pode pecar. Seria a mesma coisa de dizer que uma criança que tropeça numa pedra e cai numa poça de lama teria de ser castigada porque sujou a roupa. Mas a criança que entra na poça porque quer, tem direito de rolar na lama que nem um porco. Isso nos mostra o quanto o pecado cega os olhos dos pecadores. Não acredito de forma alguma que alguém que assim crê possa ter em seu coração a fé e o amor de Deus. Então, você acha que ele realmente crê deste jeito? Honestidade. Crê sim, grande coração. Ó homem malvado, além de enganar a si mesmo, engana os outros, pois, pelo fato de praticar algumas virtudes, acham que podem seguir seu exemplo. Honestidade. Há pessoas que creem como voluntarioso, mas diferentemente dele, que anda falando abertamente o que crê, praticam essas coisas em silêncio. Grande coração. Tudo isso é lamentável, mas quem ama ao Rei do Paraíso não crerá numa coisa falsa dessas. Cristã. Eu sei que há muitas crenças estranhas neste mundo. Há quem diga que o melhor tempo de arrepender-se dos pecados é na hora de morrer. Grande coração. São pessoas insensatas. É como um homem que quer fazer uma viagem de um dia, mas deixa o dia passar e na última hora sai correndo. Honestidade. Concordo. Mas, por incrível que pareça, muitos assim chamados peregrinos fazem exatamente isso. Como vocês estão vendo, sou um homem de idade. Já faz muitos anos que viajo neste caminho e tenho visto muitas coisas. Há homens que iniciam esta peregrinação com tanto ânimo que parece que vão passar todos para trás. Mas é fogo de palha, e mais adiante encontramos seus corpos mortos no deserto, sem nem sequer chegar perto da terra prometida. Outros já vi que começaram devagar, sem nenhum barulho, mas que acabaram sendo grandes peregrinos. Há aqueles que saem correndo para frente e daí a pouco estão correndo para trás na mesma velocidade. Uma das coisas mais tristes é ver um peregrino iniciar sua viagem todo entusiasmado, falando do paraíso e da sua vontade de chegar, mas já chegando, volta atrás alegando que o paraíso não existe, que é apenas uma fábula. E, é claro, como em todo lugar, há os bravateadores que falam que vão fazer isso ou aquilo na hora do perigo. Mas quando as coisas apertam, a única coisa que conseguem fazer é fugir. Enquanto caminhavam, um homem ofegante lhes veio ao encontro. Homem, senhores, se quiserem salvar suas vidas, escondam-se agora.
Logo na frente, há um bando de assaltantes. Grande coração. Vão ser os mesmos que assaltaram Pequena Fé neste lugar. Deixe que venham, que estamos prontos para enfrentá-los. O pequeno grupo continuou andando, sempre de olhos abertos, pois sabiam que os assaltantes poderiam atacar a qualquer instante. Mas estes, sabendo da presença de Grande Coração, resolveram não fazer nada. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos capítulos.